Pessoal, tudo bom? Soreldo aqui com vocês. Hoje eu venho com a segunda parte do vídeo sobre Google Formulários. Então hoje nós vamos aprender e entender cada uma das várias funções diferentes que nós temos de questões dentro do Google Formulários. A gente tem múltipla escolha, a gente tem caixa de seleção, é uma variedade de diferentes opções. Eu vou tentar mostrar uma por uma para vocês. Vocês vão ver que tem opções para todos, de linguagens, de humanas, pessoal das exatas. Ele é bem legal e bem bom para trabalhar com isso aí. Ok? Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, então estamos aqui com a segunda parte do vídeo e vocês podem ver que eu já tenho o meu formulário criado, já personalizei ele, aquilo que a gente explicou no outro vídeo. Seguindo então, verifiquem que aqui ele já está pedindo o endereço de e-mail e quando a gente cria um formulário, ele automaticamente vem com uma primeira pergunta, que essa pergunta sempre vem como múltipla escolha. Então aqui nós temos várias formas de se utilizar esse formulário. Vamos nos atentar a essa primeira pergunta. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa fazer no formulário é a identificação do aluno. Vejam que o que vai acontecer. Como eu não vou importar automaticamente as respostas e a nota dele, por causa daquela questão do e-mail que às vezes desconfigura, nós vamos pedir para ele pôr nome. E aí assim eu consigo depois, lá no final, vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, pegar o nome dele e colocar a nota no Classroom. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é identificação. Então vamos ali, nome. Veja que vai acontecer uma coisa interessante. Ele muda automático aqui, ó, de múltipla escolha para resposta curta. Então ele tem algumas coisinhas interessantes aqui. Chave de resposta e 0 pontos. Vou explicar isso depois. Aqui a gente pode duplicar essa pergunta, pode fazer 2 vezes. Aqui a gente exclui essa pergunta e essa parte aqui a gente define ela como obrigatória. Ou seja, o aluno não vai conseguir ir para frente, terminar o formulário sem responder essa pergunta. Então, como é uma pergunta simples, nome, então é só isso, não precisamos fazer mais nada. Mas às vezes a gente tem 2, 3 turmas e quer classificar. Você pode criar um formulário para cada turma, ou você pode criar um formulário e colocar para várias turmas. Então a gente vai precisar que o aluno também se identifique na turma. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui nessa aba lateral. Então, nós temos algumas opções. Adicionar pergunta, importar, adicionar título e descrição, adicionar imagem, adicionar vídeo ou adicionar seção. Vamos começar aqui em cima, adicionar pergunta. Eu clico aqui, sempre que eu adicionar uma pergunta, ela vem automaticamente como múltipla escolha. Então, eu vou clicar aqui em pergunta e vou colocar aqui turma. Bom, aqui vai ser uma de múltipla escolha. Vamos dizer que eu tenho 2 turmas, a 81 e a 82. Pronto, é só isso. Não vou mexer em chave de resposta, não vou pôr pontos, porque nesse momento não tem uma resposta certa e uma resposta errada. E aí eu venho aqui e clico em obrigatório. O que eu vou fazer agora? Terminada essa primeira parte da identificação, eu vou criar uma nova seção, como se fosse uma nova página. Então isso aqui fica na página 1 e eu vou para a nova página. Aonde que eu faço isso? Nessa aba lateral aqui. Vendo aqui, ó? Na última embaixo tem adicionar seção. Vocês lembram que quando a gente vai personalizar, tinha aquela questão de deixar a barrinha de progresso e tal? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Clico aqui, ó, e eu adiciono uma nova seção. Tá? Vejam que aqui já aparecem essas questões e vem uma seção 2. A partir daqui eles vão começar a responder, vão começar a ter a nossa avaliação. Vamos criar um título, não é necessário, mas é interessante ter, então vou colocar aqui. Poderia colocar aqui, por exemplo, o conteúdo, né? Então vamos lá, questões sobre a história do Brasil, né? Questões sobre funções afins e assim por diante. Adicionada essa seção, agora nós vamos entender cada parte do nosso Google Formulários. Vamos começar entendendo essa parte lateral aqui. Adicionar pergunta, já sabemos o que é. Importar pergunta. Então aqui, depois que vocês tiverem um banco de dados criado dentro do Google Formulários, vocês vão poder importar perguntas de outras atividades, de outros formulários que vocês já fizeram. Então eu vou clicar aqui em importar pergunta e ele vai abrir os formulários que eu tenho. Então eu vou vir aqui, ó, nesse formulário, é um formulário que eu fiz anteriormente, eu seleciono ele e venho aqui em selecionado. Vai abrir aqui todas as questões que eu tinha naquele formulário. Eu posso importar várias, posso importar uma, posso importar quantas eu quiser. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou importar essa questão aqui. Importar pergunta. Pronto. Olha aqui. Ela vem para cá, a pergunta toda ela, igualzinha àquela que eu fiz naquele formulário, com as respostas e até mesmo com a resposta correta já. Pronto, está importada aqui a questão. Continuando aqui do lado, eu posso adicionar um título e uma descrição. Seria nada mais do que esse título aqui duplicado. Eu posso criar outro título aqui embaixo. Clico aqui, crio um novo título. Aqui do lado eu posso incluir uma imagem.
essa imagem não vai estar vinculada a uma questão, ela vai estar vinculada a toda a sessão. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Clico aqui, a gente pode pegar da câmera, da URL, fotos, Google Drive, da onde a gente quiser, de acordo com a nossa necessidade. Vou pegar aqui uma imagem. Ok, e essa imagem vai ficar aqui. Como eu cliquei lá para embaralhar as questões, essa imagem também vai aparecer embaralhada, tá? Ela não vai aparecer na ordem que eu estou colocando aqui. Eu venho ali e coloco um título, coloquei o título e está feito. Também posso colocar um vídeo. Eu posso clicar aqui e buscar um vídeo no YouTube. Pronto, o aluno vai ter acesso a esse vídeo. Ele não está vinculado a nenhuma questão em si, mas ele está vinculado a toda aquela sessão. Então o aluno vai poder assistir esse vídeo. Para que eu vou usar isso? Para criar algum exemplo, para dar alguma situação para o aluno que eu queira que ele veja. Agora então vamos ver todas as questões. Vou clicar aqui em adicionar pergunta e ele vem automaticamente para a pergunta de múltipla escolha. Então a gente vai colocar a pergunta aqui e aí então aqui vão aparecer as opções. Vejam bem, naquela questão aqui em cima que eu havia importado, aparece aqui, ó, letra A, B, C, D e E. O Google Formulários não cria isso automático, você tem que vir aqui e colocar. Depois que você colocou o A, vejam que ele aparece em sugestões aqui. Ó. Sempre que a gente estiver criando uma questão, ele vai nos dar sugestões. O Google é bem inteligente nessa parte. Ele faz esse link através dos vários algoritmos de inteligência artificial que existe ali. Então eu, no caso, que quero adicionar A, B, C, D e E. Então eu clico aqui, ele já adiciona as 5 opções, eu só tenho que editá-las. Terminado de lançar as minhas questões aqui, eu ainda posso adicionar uma opção outro. Também posso utilizar uma imagem como resposta. Também posso lançar uma imagem na minha pergunta. Então, se eu aqui, em vez de apenas texto, quiser colocar uma imagem, é só vir com o mouse aqui do lado, clico aqui, e assim como eu coloquei uma imagem referente à sessão, eu coloco uma imagem referente a essa questão. Então, eu venho aqui em procurar e vou colocar uma imagem referente a essa questão. Pronto, a imagem fica vinculada a essa questão, quando o aluno for responder ele vai ver essa imagem. Posso colocar a imagem na resposta, se eu quiser, é a mesma coisa, venho aqui, clico em procurar e eu boto. Então eu posso, por exemplo, se você for professor de exatas e aí tem os gráficos, aquela parte toda, você pode colocar o desenho dos gráficos, bater uma foto e ir colocando em cada uma das respostas para que o aluno, então, selecione qual que ele acha melhor, qual que ele acha que é a correta. Agora, nós vamos vir aqui, ó, chave de resposta. É aqui que a gente vai determinar qual é a resposta correta e qual é a resposta errada. Eu clico aqui e a primeira coisa eu dou alguns pontos. Quantos pontos valem essa questão? Então, vale 1 ponto. Vejam que aqui em cima o total de pontos vai mudando. Está em 2. Por quê? Porque essa questão aqui vale 1 ponto. E essa questão aqui também vale 1 ponto. Se eu mudar para 2 pontos essa aqui, ele muda para 3 lá. Qual é a resposta certa dessa questão? É a C. Muito bom. Aqui vai vir a resposta C. Terminou, eu venho em concluindo. Eu ainda posso adicionar um feedback da resposta. Clicando aqui, aparece respostas incorretas e respostas corretas. Aqui eu posso escrever por que a resposta A, B, D e E estão incorretas e por que a resposta C está correta. Assim, quando o aluno receber essa prova de volta, ele vai poder saber o que ele errou e o porquê que ele errou, que é o mais importante. É aí que a gente vai estar fazendo o nosso trabalho de forma mais correta, mais coerente, mais interessante para o aluno. Então é importante a gente deixar esses feedbacks aqui, é bem interessante para que ele possa identificar aonde que ele errou e o porquê. Posso colocar links. Então, posso colocar um texto para que ele leia. Então, por exemplo, eu deixei uma atividade para ele na semana passada e aí então eu linko essa atividade para ele, né, rever e revisar. Posso colocar um vídeo do YouTube. Então, ele assiste aquele vídeo que vai exemplificar o que ele errou aqui, por que ele errou e vai mostrar qual que seria a resposta certa. Terminado de colocar tudo, eu venho aqui em concluído. Pronto. Depois disso, basta eu clicar nessa questão como obrigatória. Aí o aluno é obrigado a responder essa questão, ele não pode pular ela. Vamos para a próxima. Venho aqui em adicionar pergunta. Vejam que ele vai automaticamente para a múltipla escolha, mas eu não quero. Eu vou clicar aqui e vai aparecer essa lista. Vamos para a resposta curta. Resposta curta a gente já viu, é aquela simples onde a gente bota o nome, por exemplo. Então aqui a gente pode colocar questões bem simples, onde nós vamos ter um número, uma palavra, uma pequena frase como resposta. Então aqui eu posso identificar, olha, número, texto, comprimento, expressão regular e identificando aqui
de acordo com as várias opções que o Google dá. Vou colocar como texto aqui, venho aqui em chave de resposta, clico aqui. Qual que é a resposta então? Adicionar uma resposta correta. Vejam bem, o Google aqui ele vai identificar praticamente tudo. Então, se você botar teste com letra minúscula, ele vai dizer que está errado. O aluno, quando responder, tem que responder exatamente como vocês colocaram aqui. E é por isso que, quando vocês forem criar o seu formulário, lembrem de nunca disponibilizar as respostas imediatamente após o envio. Porque se você colocar uma resposta assim e o aluno colocou a mesma coisa, mas às vezes ele errou uma grafia, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui e ver, isso aí é suficiente para que ele erre a questão? Ou é melhor que eu dê meio ponto ou acerto? Porque você pode vir depois e rever isso. Uma forma da gente corrigir isso é colocar ali várias grafias diferentes, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Se eu clicar aqui em marcar todas as outras respostas como incorretas, ele vai dar sempre errado quando o aluno não escrever exatamente o que eu coloquei aqui. Mas no caso, se a gente não colocar, ele não vai dar como incorreta. Ele simplesmente não vai computar aqueles pontos até que você venha aí compute eles. Também podemos adicionar feedback de resposta. Clicamos em concluído. Aqui eu tenho um texto de erro personalizado. Se o aluno errou, ele vai aparecer aqui esse texto. Por exemplo, quando o aluno for responder, vai aparecer ali. É um número, de acordo com o que você selecionar aqui. Então você pode escrever um texto personalizado. Pode dar uma dica, alguma coisa nesse sentido. Próximo. Adicionar aqui. Parágrafo. Aqui nós vamos ter uma resposta muito mais longa. Então, essa aqui permite que ele escreva um texto. Então, redação, por exemplo. Quando eu fazia a redação com os alunos, eu pedia para eles lançarem aqui através desse aqui. Coloco ali parágrafo. Chave de resposta, vejam que não tem resposta correta, porque é um parágrafo, é muita coisa. É um texto, não tem limite de caracteres. Você vai colocar a pontuação, normalmente eu dou mais pontos para esse, porque é mais complicado. E adicionar feedback de resposta. Então aqui eu posso colocar qual que era a resposta que eu esperava que ele atingisse, alguma coisa do tipo assim. Veio em concluído, vamos clicar como obrigatória e vamos para a próxima. Aqui em adicionar resposta, múltipla escolha eu já tenho, vamos para a caixa de seleção então. Clico aqui. Caixa de seleção é aquela caixa onde o aluno pode escolher várias alternativas, que várias estarão certas. Então vamos lá. Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4 e opção 5. Vamos dizer que temos 5 opções. De novo, posso colocar uma imagem aqui, posso botar a imagem como resposta, aonde eu quiser. Onde que eu determino quais as opções corretas? Aqui em chave de resposta, embaixo. Clico aqui. E aí eu vou colocar a 1, a 3 e a 5 estão corretas. E vou dar um ponto aqui. O que vai acontecer? Se o aluno colocar a 1 e a 3 e não colocar 5, está errado. Ele tem que colocar todas elas como corretas. Venho em concluir e vamos para a próxima. Vou procurar e vou clicar em lista suspensa. A lista suspensa ela é a múltipla escolha, só que em vez de aparecer todas as questões, na hora que o aluno enxerga, ele aparece lá uma lista, ele vai clicar na setinha e aí vai aparecer as respostas. Utilizo essa aqui para economizar espaço na hora que o aluno está lendo, né, no celular, mas para quando são respostas bem curtas. Sim, não, o nome de uma cidade, fica mais fácil assim. Se não, fica complicado. Se botar uma resposta comprida, vai ficar ruim para o aluno poder ver. Então eu clico aqui a resposta correta, posso escolher uma, posso escolher duas, mais respostas podem estar corretas. Clico aqui dando um ponto, feedback, concluído e venho aqui e marco como obrigatório. Vamos para a próxima. A próxima é upload de arquivo. Então eu vou clicar aqui e ele vai abrir uma informação. Permitir que os participantes façam o upload de arquivos no Drive. O upload dos arquivos será feito no Google Drive do proprietário do formulário, ou seja, no seu Google Drive. Os participantes precisam fazer login no Google, a gente já solicitou que eles façam isso, e aí então eu clico aqui em continuar. Abriu aqui. Vou colocar a questão, permitir apenas tipos de arquivos específicos. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que temos vários tipos de arquivo. Documento, planilha, PDF, vídeo, apresentação, desenho, imagem ou áudio. Nesse caso, o que eu digo para vocês? Deixem aberto, tá? A menos que vocês queiram alguma coisa em específico. Por exemplo, eu quero que o meu aluno coloque só um PDF, ele faça uma redação e mande essa redação via PDF. Eu quero que o meu aluno faça um vídeo fazendo polichinelo e poste aqui. Maravilha! Sou professor de inglês, eu quero que o meu aluno grave ele falando para eu verificar a pronúncia dele. Pode ser vir aqui em áudio. Interessante aqui em imagem, porque o aluno vai poder tirar foto com o celular. Quando ele estiver respondendo, aparece lá
para ele escolher foto. E aí, então, isso aqui é muito bom para o pessoal de exatas que vai querer ver o desenvolvimento. Isso, né? O pessoal sempre fala, né? Pô, mas como é que eu vou ver o desenvolvimento da questão, né? Matemática? Como é que eu vou ver se ele fez certo? Porque ele pode ter chegado na resposta certa, mas como é que ele fez certo aqui? Então você pode clicar aqui em imagem, o aluno vai ter a questão que você vai botar aqui, que você pode pôr através de imagem também, né? Você pode criar essa questão e colocar ela aqui, e aí o aluno responde ela no caderno, bate uma foto e manda aqui para você. Número de arquivos, 1, 2, 3, você pode botar 1, 5 ou 10. E o tamanho máximo do arquivo, ele aceita até 10 GB de tamanho. Gente, 10 GB é um filme em Blu-ray, não coloquem isso, tá? Deixem no 10 MB. Tá mais que bom para bater uma foto, para postar um PDF, para postar um vídeo curto. Vocês não vão querer que o aluno poste um vídeo de 45 minutos aqui no Google Drive. Chave de resposta, vou colocar quantos pontos vale. Verifiquem que não tem resposta certa, porque é o upload de um arquivo. Você pode adicionar aqui o feedback, concluído, e lembrem sempre de vir aqui em obrigatório. Vamos para o próximo, vamos selecionar aqui e vamos para a escala linear. Esse aqui é aqueles onde a gente seleciona 1 muito ruim, 5 muito bom. Eu usava muito esse para autoavaliação, então eu botava ali como foi o seu desenvolvimento no trimestre, aí de 1 até 10, e aí ele poderia colocar ali. Então vamos lá, ruim, ótimo, chave de resposta, também não tem uma resposta certa, porque é uma escala que o aluno está dando para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento de alguma coisa. Clico em concluído, obrigatório, e vamos aqui então para mais uma pergunta, adicionar pergunta. Próxima, grade de múltipla escolha. Então essa aqui é bem legal. O que normalmente eu utilizo a grade de múltipla escolha? Então eu venho aqui nas linhas, não são as minhas perguntas, e nas colunas seriam as minhas respostas, por exemplo. Então eu vou aqui e eu vou criar 5 perguntas e eu vou colocar 2 colunas como resposta. Por exemplo, verdadeiro e falso. Posso colocar mais? Posso colocar quantas eu quiser. Cada uma vai ter apenas uma resposta certa. Então vamos lá, chave de resposta, e ela vai aparecer assim para o aluno. Então eu vou dizer que a 1 é verdadeiro, a 2 é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E eu vou dar um ponto para cada um. Vou aqui em concluído. Aqui ela muda um pouquinho. Exigir uma resposta em cada linha. Então se o aluno deixar alguma em branco, ele não vai conseguir completar o formulário. Seleciono aqui. Vamos para a próxima. E temos a grade da caixa de seleção. Basicamente a mesma coisa da de cima, só que em vez de ter uma resposta certa, pode ter várias. Então vamos lá, linha 1, linha 2, linha 3, 5, coluna 1, 2 e 3, por exemplo. Venho aqui em chave de resposta, e aí aqui então nós temos aqui as questões e aqui as respostas. Vamos dizer que aqui a 1 e a 2 estão corretas, aqui só a 2, aqui a 2 e a 3, aqui a 1 e a 3, e aqui só a 1. Cada uma vale um ponto. Concluído, exigir uma resposta em cada linha. Eu ainda tenho mais 2 opções aqui, data e horário. Se você colocar em data, ele vai aceitar apenas uma data. Se você colocar horário, ele vai aceitar apenas um horário. Eu nunca utilizei realmente essa questão, mas pode ser utilizado. Se você, por exemplo, quiser, qual foi o dia que descobriu o Brasil? Põe ali uma data e ele vai ter que colocar a data. Eu nunca utilizei, mas existia essa possibilidade. Ok, pessoal? Então, essas eram as formas que nós temos de utilizar o Google Formulários. Vamos ver como é que elas ficam para o aluno usando o computador? Clico aqui em visualizar. Lembrando vocês que vou deixar aqui embaixo no link o tutorial da primeira parte do vídeo sobre Google Formulários e também o tutorial sobre como os alunos utilizam isso no seu celular, como eles respondem pelo seu celular. Então, estamos aqui. Como é que nós vamos responder? Primeira coisa, ele pede um e-mail. Isso é muito importante. Vocês podem escrever lá na descrição do formulário, coloque o seu e-mail do @educado. Por quê? Porque daí você vai vincular isso à resposta dele. Por que ele tem que botar aqui? Quando ele clicar no celular, pode ser que ele mude para a conta do Gmail. Então você vai precisar que ele coloque aqui o seu e-mail do Educado. Colocado o e-mail, vamos para nome, ele precisa do nome e a turma. Tá? Vamos ver que eu deixar sem o nome, o que acontece? Próxima. Opa, ele não vai, ele não aceita. Vejam, essa pergunta é obrigatória, eu tenho que respondê-la. Coloquem lá nome completo, fica melhor para o aluno, às vezes eles não colocam. Vejam que aqui fica aparecendo essa mensagem, ó. Não é eldojunior@gmail.com, estou usando essa conta. Então pode ser que apareça para eles alterarem conta, digam para eles não fazerem isso, não mexerem nisso.
Então aqui aparecem as questões. Elas estão aleatórias porque eu cliquei lá em misturar. Então vamos lá, essa é a primeira questão que aparece. Resposta. Upload de arquivo, aparece assim, para ele adicionar. Então ele vai clicar aqui em adicionar e vai aparecer isso aqui. Se ele estiver fazendo pelo celular, quando ele clicar aqui em selecionar arquivo do seu dispositivo, vai abrir para ele clicar na câmera, se ele quiser, ou para ele buscar esse arquivo no seu aparelho. Fazer o upload, pronto, está aqui. Lista suspense então, olha como é que ela fica. Ele vai clicar aqui e vai aparecer as respostas. Então vejam que aqui é interessante colocarmos respostas curtas, não coloquem respostas muito compridas. Caixa de seleção, então aqui ele pode escolher mais de uma. Vamos escolher essas aqui. Aqui temos a grade de múltipla escolha. Nesta aqui só uma é verdadeira ou falso, não posso escolher os dois. Vejam só, clico em verdadeiro, quando eu clico em falso, sai do verdadeiro. Então não tem como ele duplicar. E aqui aparece, esta pergunta exige uma resposta por linha. Ele não consegue ir para frente se ele não responder todas. Eu vou deixar aqui duas para a gente ver o que acontece depois. Resposta curta. Quando eu clico aqui, eu vou responder. Então, essa é a resposta. Grade de caixa de seleção. Então aqui aparece a grade. Eu posso escolher mais de uma, todas. E ele vai dizer quais estão certas depois. Aqui eu tenho a de múltipla escolha, que eu escolhi, né? Então aqui temos a imagem que a gente colocou lá. Coloco aqui. E a nossa imagem e o nosso vídeo ficaram aqui embaixo. Tá vendo? Eles também ficam aleatório ali, né? Rodando. Como é que a gente pode fazer para que o vídeo fique... Primeiro, cria uma sessão. Cria uma sessão e deixa só o vídeo naquela sessão. E aí então ele vai ver aquele vídeo para depois ir para a próxima sessão. Você pode criar lá uma sessão onde você coloca uma imagem e escreva lá. Serve a imagem a seguir. Ele clica em avançar, vai para frente e quando chega na próxima sessão você escreva lá. Respondam as questões de acordo com a imagem da sessão anterior. E aí eles vão respondendo. Escala linear, então é aquela que vai de 1 até 5. Então 1 é ruim e 5 é ótimo. E por fim, parágrafo. Aqui a gente vai colocar a resposta. Não tem limites, pode colocar muitas palavras. Terminado, vamos clicar em enviar. E ele não vai ir. Ele vai voltar para cá. Por quê? Porque eu deixei duas aqui sem responder. Agora eu vou respondê-las e eu vou clicar em enviar. E aí ele vai aparecer aqui a mensagem que eu deixei para o aluno. Né? Parabéns, terminou essa atividade. Então, é isso aí, pessoal. Depois disso, nós vamos receber a resposta. Vamos lá, vamos ver como é que a gente recebe a resposta. Então, eu volto aqui para a minha atividade. Se o aluno conseguir responder estando logado na própria conta do Educar dele, quando a gente vem aqui nos trabalhos do aluno, ele vai aparecer aqui como entregue, automático. O aluno não precisa fazer nada, ele responde o formulário e ele vem automático para cá. Como a maioria está acontecendo de o aluno não estar conseguindo pela sua conta do Educar quando ele responde pelo celular, o aluno vai ter que voltar para a atividade e clicar lá em marcar como concluída. Eu vou mostrar para eles no vídeo que ficou aqui embaixo. Então, ali está como fazer isso. Então, ele vai marcar como concluído e aí vai aparecer para vocês aqui que foi entregue essa atividade. Depois disso, eu vou fazer como para verificar as respostas dele. Eu vou clicar aqui, aí ele volta para o formulário aqui. Eu posso editar o formulário, mas eu quero ver então são as respostas. Eu venho aqui, clico em respostas e aqui aparecem então vários gráficos, várias situações mostrando o que eles mais acertaram, o que eles mais erraram. Esses gráficos podem servir para a gente identificar onde estão as falhas e poder tentar sanar essas falhas com os alunos. Aqui em cima tem uma parte bem legal que diz assim, aceitando respostas. Se eu clicar aqui, acabou. Ninguém mais responde esse formulário. Se eu deixar aberto, o formulário está aceitando respostas. Como é que eu posso corrigir esse formulário? Eu posso vir aqui em perguntas e aí vai aparecer aqui por pergunta. Então aqui é a primeira, qual era o nome? Clico aqui, ele vai para frente na turma, também não tem resposta errada. E aí então ele vem para a primeira pergunta. Vejam só, essa aqui é aquela de múltipla escolha. Então ela está aqui, B, e está errado. Vejam que ele já aparece aqui com 0 pontos e o errado. Não precisa fazer nada. Se eu coloquei as respostas nas de múltipla escolha, nas de seleção, eu não preciso fazer nada, elas já estão prontas. Então é só eu clicar e ir para frente até chegar numa questão que eu precise corrigir. Essa aqui também era de múltipla escolha. Resposta curta. Bom, essa aqui então eu preciso responder para ele. Olha só, como ele escreveu exatamente o mesmo texto que eu coloquei, ela está aqui com um ponto. Então significa que o aluno acertou.
Vamos para a próxima. Parágrafo. Bom, o parágrafo não tem resposta automática, então nós temos que responder. Eu vou ler aqui o que o aluno escreveu. Era aquilo que eu queria? Então eu venho aqui e marco como correta. Vejam que o ponto mudou aqui. Aqui vai aparecer, ó, as edições estão pendentes. E eu clico em salvar. Qual é a vantagem de eu corrigir por pergunta e não por prova? Porque daí eu pego todos os alunos. O que vai acontecer? Aqui, como eu só tenho um respondido, apareceu só uma. Mas quando eu tiver vários alunos respondidos, vão aparecer todas as respostas desta questão. Então eu posso corrigir as questões me focando nessa pergunta. E aí eu posso lembrar se os alunos copiaram de alguém e identificar várias coisinhas que a gente acaba se passando na hora que a gente está corrigindo muita questão. Elas são 30 alunos, aí você corrige 30 provas diferentes. Você corrige aquela questão de todo mundo. Depois vai para a próxima questão de todo mundo. Então é uma forma diferente da gente corrigir. Mas também podemos corrigir da forma tradicional. Então a gente vem aqui em individual. Na individual vai aparecer somente as questões do aluno que respondeu, do primeiro aluno. Depois, quando eu clicar aqui em ir para frente, aqui, ó, próxima resposta, eu vou ver a prova do outro aluno. Essa aqui, então, seria aquela forma tradicional que a gente corrige. Corrige toda a prova do aluno, depois vai para o próximo aluno. Então aqui eu corrijo todas as respostas da mesma pergunta e aqui eu corrijo a prova inteira de aluno por aluno. Terminei, eu venho aqui em liberar pontuação. Clico em liberar pontuação, o aluno vai receber um e-mail dizendo quantas questões ele acertou. Vejam só, eu tenho 17 pontos aqui, mas a minha atividade vale 10, ela não vale 17. Então eu tenho que fazer essa média depois, tá? Para que o aluno tenha isso. Então ele vai saber que ele acertou 13 de 17. Clico em enviar e-mail, ele vai receber o e-mail dele lá. Aí quanto que deu disso? Sei lá, vamos dizer que 13 de 17 vale 1. Então eu vou vir aqui na resposta dele e ele tirou 1. Só isso. Pronto. Vai salvar, clico em devolver aqui em cima e ele vai receber em casa, no seu e-mail, a sua nota. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixem um comentário aqui embaixo. Não se esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Valeu, um abração a todos e se puderem, fiquem em casa.